Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é o peso da ruptura ou ruptura difícil. O texto está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo de 1 até o 4. O ensino de hoje. O pecado é uma ofensa a Deus e causa ruptura no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando que nós perdemos a salvação, não, mas perde a intimidade com o Senhor. O pecado atrapalha a comunicação, a comunhão, porque o cristão se afasta de Deus e não vê o caminho do Senhor, o caminho de Deus com clareza. Não consegue ver. Lá o povo de Israel, lá no deserto, perdeu, a comunhão, quebrou a aliança com Deus. Por quê? Porque adoraram um bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas da lei que Deus tinha escrito, as tábuas de pedra. Moisés vê o povo de Israel adorando lá o bezerro de ouro, vê e quebra a aliança, as tábuas da lei, que significa que o povo de Israel quebrou a aliança, a comunhão com Deus, quebrou. É uma ruptura difícil, o pecado é difícil, o cristão precisa sentir, precisa lamentar, se entristecer. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, a aliança com Deus, é quebrada, é rompida. Isso é o que o pecado faz, mas Deus é muito bom e Ele nos dá uma oportunidade de retomada, de voltar. Mas se essa retomada com a aliança é se nós temos um coração arrependido e pedimos perdão. A verdadeira adoração só pode começar quando nós reconhecemos o nosso pecado, que nos afastou do Senhor, o pecado que nos afastou de Deus. E Ele nos reaproxima de novo, Ele mesmo. O que é importante você saber? Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala: porque todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Da glória de Deus. Nós precisamos, carecemos. O pecado é universal, mas as consequências são devastadoras, são ruins, terríveis, porque nos separa de Deus e nós não vemos a glória dele, de Deus. Cuidado, nós vivemos hoje onde o pecado é relativizado, depende do que as pessoas chamam. Por exemplo, é uma corrupção, é um jeitinho, é liberdade, é o orgulho, da autoconfiança, eu vou confiar em mim mesmo. Isso é difícil, porque a nossa consciência, como que a gente sabe que pecou na nossa vida? Porque o Espírito Santo mora no nosso coração. E aí a nossa consciência mostra quando a gente peca. Mas se a nossa consciência, se a gente está acostumado com o pecado, acha normal, nossa consciência fica errada. Mas nós, cristãos, precisamos nos lembrar que o pecado, independente se a sociedade aceita, insulta a santidade de Deus, insulta a Deus, insulta a santidade de Deus. Exemplo,
Um copo de vidro, de cristal, ao cair, ele quebra. Não tem cola que volta a ser igual ao copo de novo, não. Igual a comunhão com Deus quando é rompida pelo pecado. O pecado rompe essa comunhão. Só o perdão verdadeiro, o arrependimento, e Deus pode fazer essa restauração. Frase para você memorizar. A adoração começa no reconhecimento do pecado, do meu pecado, ok? Você leia os textos que foram falados aqui hoje, também ore pedindo a Deus para mostrar qual pecado você precisa melhorar, qual pecado você precisa se arrepender, ok? Beijos, Deus abençoe, tchau. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor aqui no vídeo, louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, tchau.